Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas, do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira a gente se reúne aqui para o estudo do livro A Gênese, que nós estamos estudando e o nosso estudo está fluindo muito bem, já que hoje a gente praticamente vai conseguir terminar o capítulo 11, que trata, né, da Gênese espiritual. E aí a gente vai conseguir entrar na Gênese mosaica, em que Allan Kardec vai fazer, juntamente com os espíritos, obviamente, vai fazer uma análise da Gênese mosaica, aquela Gênese bíblica mesmo, né? Então, ele vai fazer uma comparação, vai fazendo aqui uma explicação para nós e vai nos ajudar a compreender esta alegoria que está na Bíblia. Mas antes de entrar aqui na Gênese mosaica, nós temos que terminar a Gênese espiritual, que é o capítulo 11. Então, vamos lá. Lembrando que nós estamos no estudo, que todos podem se manifestar quando e a maneira que quiserem. Fiquem bem à vontade para participar do nosso estudo aqui da maneira que vocês quiserem, tá bom? Então tá, vamos lá, ó. Item 11. Nós paramos no item 11. E agora nós vamos começar o capítulo 11, item 47. É o que nós vamos tratar a partir de agora. Só dando uma relembrada rapidinho aí, Kardec vinha falando aí para nós da raça adâmica, né? Ele falou da raça adâmica e depois ele veio falar para nós da doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso, fazendo uma interpretação de que essa perda do paraíso e esses anjos decaídos seria aí uma população, né, um agrupamento, um coletivo de espíritos que estavam em outros planetas, que eles vieram para cá, e por isso mesmo seriam anjos decaídos, já que deixaram um planeta superior e vieram para um planeta, né, inferior, né, na escala de evolução dos mundos. E também justificaria aí a perda do paraíso, já que para quem morava, né, vivia num planeta mais evoluído, voltar, né, ir para um mundo mais atrasado, é como se eles tivessem perdido o paraíso. Até a gente até fez comparações, como se nós saíssemos agora aqui de 2022, com internet, né, nessa época de frio com chuveiro elétrico, com gás encanado, né, e com todos os confortos que a nossa atualidade apresenta. Se nós voltássemos aí para a Idade Média, ou se nós voltássemos aí para uma época de guerras, né? Ou voltasse aí para a época das grandes guerras, ou até para a Idade da Pedra. Seria, se a gente voltasse para uma dessas épocas, a gente lembraria aqui de casa como um paraíso. Então, Kardec veio trabalhando isso conosco. A gente já falou bem disso, e agora Kardec vai dar um exemplo para poder ilustrar o que já foi tratado, que é justamente isso que eu disse, dos anjos decaídos e também da oportunidade recíproca que é um agrupamento de espíritos superiores migrarem para um planeta um pouquinho mais atrasado. Porque o que acontece? Esses espíritos conseguem trazer conhecimentos, né, conseguem trazer evolução para aquele planeta mais atrasado, e, ao mesmo tempo, conseguem evoluir, porque estarão trabalhando a moral com as dificuldades que serão apresentadas ali para eles, né? Então, é uma oportunidade para todo mundo, tanto para o mundo que recebe, para o mundo que recebe aqueles espíritos, como para aqueles espíritos, né, que estão precisando desenvolver a moral e vão passar aí por dificuldades. Então, vamos lá. Item 47. Para quem chegou agora, é capítulo 11, item 47. Um exemplo familiar
mas frisante pela analogia, ainda mais compreensíveis tornará os princípios que acabam de ser expostos. Então, Kardec vai pegar os princípios que ele apresentou e vai utilizar de um exemplo para ficar mais palpável para nós. Ó. A 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia, fragata é um tipo de navio, eu pesquisei lá, seriam um navio com 3 mastros. Então, a fragata Ifigênia, Ifigênia é o nome do navio. A fragata Ifigênia transportou a Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. À chegada, o comandante lhes baixou uma ordem do dia concebida assim. Então, um navio, né, com 291 homens que precisavam de disciplina, né, provavelmente cometeram aí algumas infrações, eles foram transportados aí à Nova Caledônia. Nova Caledônia é uma ilha que fica ali, eu dei uma pesquisadinha aqui para poder falar, eu não conhecia. É uma ilha que pertencia à França, né? Acho que, na verdade, pertence à França, que fica na Oceania. Então, esses homens foram transportados para lá. Então, a gente pode ver aqui... Tem a aula passada. Fica na Melanésia, ao norte da Nova Zelândia. Perfeito, Ana. Obrigado. Então, fica ali a norte da Nova Zelândia, né? Eu ia falar para cima da Nova Zelândia, mas o termo correto aí é a norte da Nova Zelândia, né? Obrigado, Ana. Então, percebam que foi na época de Kardec, né, 1861, foram esses homens enviados para lá. Ao chegar lá, o comandante deu uma ordem. Vamos ver qual foi essa ordem que o comandante deu a esses homens. Abre aspas. Pondo os pés nesta terra longínqua, já sem dúvida compreendestes o papel que vos está reservado. A exemplo dos bravos soldados da nossa marinha, que servem sob as vossas visitas, ajudar-nos-eis a levar com brilho o facho da civilização ao seio das tribos selvagens da Nova Caledônia. Não é uma bela e nobre missão? Pergunto. Desempenhá-la-eis dignamente. Escutai a palavra e os conselhos dos vossos chefes. Estou à frente deles. Entendei bem as minhas palavras. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos constitui garantia certa de que todos os esforços serão tentados para fazer-vos excelentes soldados. Digo mais, para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se o quiserdes. A nossa disciplina é severa e assim tem que ser. Colocada em nossas mãos, ela será firme e inflexível. Ficai sabendo, do mesmo modo, que justa e paternal saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Então, a Nova Caledônia ele pertencia à França, né? E a marinha lá francesa mandou esses homens para lá e deu a eles essa missão, né? O comandante falou, precisamos de disciplina, vocês têm que obedecer às ordens superiores e vocês têm que trabalhar com essas tribos, né, que estavam ali naquela época, que ainda, ao que consta aqui, não eram civilizadas, né, no termo que a gente conhece aí. E aí Kardec diz o seguinte, ó. Aí tendes um punhado de homens expulsos, pelo seu mau proceder, de um país civilizado e mandados por punição para o meio de um povo bárbaro. Que lhes diz o chefe? Infringistes as leis do vosso país. Nele vos tornastes causa de perturbação e escândalo, e fostes expulsos. Mandam-vos para aqui, mas aqui podeis resgatar o vosso passado. Podeis, pelo trabalho, criar-vos aqui uma posição honrosa e tornar-vos cidadãos honestos. Tendes uma bela missão a cumprir, levar a civilização a estas tribos selvagens.
A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procederam bem. Tendes nas mãos a vossa sorte. Podeis melhorá-la se o quiserdes, porque tendes o livre-arbítrio. Então veja que comparação boa que Kardec trouxe, né? É mais ou menos isso que ele falou ali, dessa migração de espíritos. Pessoas que estavam na civilização europeia, né, já civilizada, né, não demonstraram compatibilidade com aquele grau de evolução, de civilidade, e foram expulsos. E foram expulsos para uma tribo, né? Mas uma tribo de selvagens, né? De pessoas não civilizadas. Então, para quem cresceu, nasceu num meio civilizado, é uma dificuldade enorme, né? Morar num lugar, né? Com tribos que não são civilizadas, né? Que não tem a civilização. Então, o que vai acontecer? Eles vão ajudar as tribos com o conhecimento que eles trazem e, ao mesmo tempo, é a oportunidade que eles têm de se ajustarem, né? Já que não procederam bem enquanto estavam no país de origem. Kardec continua assim, ó. Para aqueles homens lançados ao seio da selvageria, a mãe pátria não é um paraíso que eles perderam pelas suas próprias faltas e por se rebelarem contra a lei? Então, imaginem nós, se nós formos retirados aqui de Franca, né, que é o nosso caso, e formos colocados lá no meio de uma tribo selvagem, né, onde não há a civilidade, Franca vai ser para nós na lembrança o quê? Um paraíso, né, porque lá a gente tinha um respeito mínimo, né, pelas coisas, né, no sentido da propriedade, né, do bem, do tratar com o próximo, né, enfim, essas coisas que a civilidade traz. Pois ele continua. Naquela terra distante, não são eles anjos decaídos? Né? Então, eles seriam anjos decaídos. Por quê? Porque estavam ali num lugar mais evoluído e acabaram sendo rebaixados, né? Vamos dizer assim. A linguagem do chefe não é idêntica à de Deus, não é idêntica à de que usou Deus falando aos espíritos exilados na terra? Desobedecestes às minhas leis. E por isso eu vos expulsei do mundo onde podíeis viver ditosos e em paz. Aqui estareis condenados ao trabalho, mas podereis, pelo vosso bom procedimento, merecer perdão e reganhar a pátria que perdestes por vossa falta, isto é, o céu. Então a gente perdeu, né, quem faz parte aí desses anjos decaídos, dessa migração que aconteceu, perderam a oportunidade de viver em mundos mais felizes, então voltaram. E para atingir novamente esse patamar de viver em mundos felizes, terão que trabalhar muito para poder conquistar esse direito. Né? Item 48. À primeira vista, a ideia de decaimento parece em contradição com o princípio segundo o qual os espíritos não podem regradar. Então ele está falando aqui, ó, os espíritos, a gente sabe que eles não retrogradam, né? Eles não, a gente evolui, a gente não volta na evolução, a gente não desce nessa escala. Muitas vezes a gente estaciona, mas voltar é impossível, né? E aí ele fala, olha, numa primeira vista, não parece que foi isso que aconteceu? Se eles estavam num mundo melhor e foram para um mundo pior, não dá a impressão de que eles retrogradaram, né? Que eles pioraram a evolução? E aí Kardec vai explicar que não, né? Ó, deve-se, porém, considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se ache colocado. Então, o que vai acontecer? Individualmente, não há rebaixamento, não há retrogradação da evolução. O que vai acontecer é que o espírito vai estar em um lugar mais atrasado. Mas as conquistas próprias, tanto de caráter intelectual quanto de caráter moral, o espírito não perde, né? Ele não desaprende, né? Ele só vai estar num lugar inferior.
O que está mudando aqui, no caso que Kardec está nos ensinando, é o ambiente. Ele estava no ambiente de um globo e foi para o ambiente de outro globo. Mas o espírito é o mesmo, né, com suas qualidades e defeitos. Ele está na situação do homem do mundo condenado à prisão por seus delitos, né? Se algum de nós aqui for preso, hoje, amanhã, nós vamos para uma cela que com certeza vai ter condições muito piores do que a nossa casa. Mas nós continuamos a mesma pessoa, com os mesmos conhecimentos, com tudo, normal. O que está mudando é o quê? É só apenas o ambiente, que também é o caso dessa migração que Kardec está narrando, né? Certamente, esse homem se encontra degradado, decaído do ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido, nem mais ignorante, né? É o caso do homem que está preso aqui. Ele continua sendo o mesmo. O que mudou para ele ali foi o ambiente. E o item 49, para concluir esse capítulo 11, ele diz o seguinte: será crível perguntarmos agora que esses homens mandados para a Nova Caledônia vão transformar-se de súbito em modelos de virtude? Que vão abjurar repentinamente seus erros do passado? Né? A gente pode concluir que ao desembarcar lá do navio, esses homens que foram mandados à Nova Caledônia, eles vão do dia para a noite ser um modelo de virtude, né? Ou como diz aí no popular, eles vão virar santo do dia para a noite? Eles vão corrigir do dia para a noite seus erros? Aí Kardec continua, ó. Para supor tal ideia, fora necessário desconhecer a humanidade. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantados para a terra do exílio, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e de seus maus instintos. Ainda por muito tempo, conservaram as tendências que traziam, um resto da velha levedura. Ora, não é esse o pecado original? Então vejam que interpretação brilhante. Os espíritos que migraram, né, que vieram aqui para a Terra, eles mais evoluídos do que os espíritos que aqui estavam. Ao chegar na Terra, eles não se tornaram santos, né? Eles não se aperfeiçoaram do dia para a noite. O que aconteceu? Por muito tempo, eles carregam os defeitos que eles traziam já do outro globo. Então, aqui Kardec ainda falou, carregam o orgulho, os maus instintos. Então, seria esse o pecado original. Por que original? Porque ele já vem antes da migração dele. É um pecado que já veio com ele originalmente. Então, o pecado original, nessa interpretação, seriam esses defeitos que nós trazemos conosco, né? A nossa inveja, a raiva, a violência, o orgulho. E quando a gente conseguir superar esse pecado original, que nada mais é do que a nossa reforma íntima, o nosso melhoramento pessoal, a gente alcançaria, então, o paraíso. E o paraíso aqui, no caso, seria um mundo mais evoluído, em que a gente pode desfrutar mais da felicidade e da evolução. Então, é muito bonita essa interpretação, porque ela traz a responsabilidade para cada um de nós. O pecado original, nesse caso, são os nossos defeitos. Não algum fato que alguém cometeu e veio até nós. Não, se eu sou orgulhoso, é problema meu. Eu preciso corrigir isso. E eu só vou conseguir atingir um nível de felicidade, eu vou conseguir atingir o paraíso, né, que é um estado mental, quando eu corrigir os meus erros. Então, se a gente pudesse espremer esse capítulo para tirar ali o suprassumo, poder tirar a essência, o óleo essencial ali, ele está falando para nós o quê? Responsabilidade pelos nossos atos. E para que a gente busque a reforma íntima, a gente procure melhorar, para que a gente consiga se livrar desse pecado original, alcançar o paraíso, né? E carregar conosco, finalmente, essa felicidade que todo ser humano busca, né? Cada um busca do seu jeito, mas o que a gente busca mesmo é a felicidade. É uma interpretação que eu não conhecia e que eu fiquei encantado.
ok? Acho muito bonita essa interpretação. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente começar o capítulo 12? Fiquem à vontade. Vou tomar uma aguinha aqui. Ninguém? Está todo mundo refletindo aí, né? Sobre essa interpretação aí. Que é muito bonita. Muito bem, então. Se ninguém for dizer nada, eu já vou passar aqui para o capítulo 12. Então tá bom, vamos lá. Capítulo 12. Nós vamos entrar agora na Gênese mosaica. Gênese mosaica porque é a Gênese de Moisés, né? A época de Moisés lá, né? Que traz na Bíblia. O que Kardec fez aqui para a gente entender? Ó, nós vamos tratar aqui primeiro os 6 dias que seriam na Gênese mosaica. Os 6 dias de criação. Né? No primeiro dia criou isso, no segundo dia criou aquilo, no sexto dia, né, terminou, e no sétimo teria um descanso. Né? E depois vai tratar também da perda do paraíso. O que Kardec fez aqui? Isso eu preciso explicar antes de entrar no texto. Kardec copiou a Bíblia no capítulo 1 e depois o capítulo 2 da Gênese, do livro da Gênese na Bíblia. Ele fez isso para depois ele entrar nas explicações. Então, o que eu vou fazer aqui? Não tem explicação, eu nem tenho condições disso, de explicar a Bíblia. Até porque é justamente o que Kardec e os espíritos vão fazer logo em seguida. Então eu vou simplesmente ler a Bíblia, que é o que está na Gênese, e assim que eu terminar de ler, começa as explicações de Kardec, aí a gente consegue entrar num debate que a gente está acostumado, né? Que é raciocinando em cima do texto. Mas se alguém quiser me interromper para fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Então vamos lá. Esse aqui é o texto bíblico. Os 6 dias. Capítulo 1. No começo, criou Deus o céu e a terra. A terra era uniforme e inteiramente nua. As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus boiava sobre as águas. Ora, Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Disse Deus também: faça-se o firmamento no meio das águas, e que ele separe das águas as águas. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. E assim se fez. E Deus deu ao firmamento o nome de céu. Da tarde e da manhã se fez o segundo dia. Disse Deus ainda: reúnam-se num só lugar as águas que estão sob o céu, e apareça o elemento árido, o elemento seco. E assim se fez. Deus deu ao elemento árido o nome de terra, e chamou mar a todas as águas reunidas. E viu que isso estava bem. Disse mais: produza a terra a erva verde, que traz a semente, e as árvores frutíferas, que deem frutos, cada um de uma espécie, e que contenham em si mesmas as suas sementes, para se reproduzirem na terra. E assim se fez. A terra
A terra, então, produziu a erva verde, que trazia consigo a sua semente, conforme a espécie, e a árvore frutífera, que continham em si mesmas suas sementes, cada uma de acordo com a sua espécie. E Deus viu que estava bom. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. Deus disse também: façam-se corpos de luz no firmamento do céu, a fim de que separem o dia da noite, e sirvam de sinais para marcar o tempo e as estações, os dias e os anos. Brilhem eles no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus, então, fez 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir o dia, o outro menor para presidir a noite. Fez também as estrelas. E o pôs no firmamento do céu, para brilharem sobre a terra. Para presidirem ao dia e à noite, e para separarem a luz das trevas, e Deus viu que estava bom. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. Disse Deus ainda: produzam as águas animais vivos que nadem nas águas, e pássaros que voem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus então criou os grandes peixes e de todos os animais que têm vida e movimento, que as águas produziram, cada um de uma espécie, e criou também todos os pássaros, cada um de uma espécie. Viu que estava bom. E os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. E da tarde e da manhã se fez o quinto dia. Também disse Deus: produza a terra animais vivos, cada um de sua espécie, os animais domésticos e os armais selvagens, as bestas selvagens, em suas diferentes espécies. E assim se fez. Deus fez, pois, os animais selvagens da terra em suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um de sua espécie. E Deus viu que estava bom. Disse em seguida: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele mande sobre os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem na terra. Deus então criou o homem à sua imagem, e o criou à imagem de Deus, e o criou macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Disse Deus ainda: dei-vos todas as ervas que trazem sua semente à terra, e todas as árvores que encerram em si mesmas suas sementes, cada uma de uma espécie, a fim de que vos sirvam de alimento. E dei-as a todos os animais da terra, a todos os pássaros do céu, a tudo que se move na terra, e que é vivo e animado, a fim de que tenham com o que se alimentar. E assim se fez. Deus viu todas as coisas que havia feito. Eram todas muito boas. E da tarde e da manhã se fez o sexto dia. Capítulo 2 do Evangelho da Bíblia. Caio, Fique à vontade, Ana. antes de você iniciar o capítulo 2,
Aí está falando de tudo aquilo que nós já estudamos, né? Então, ali no capítulo 1, item 1 até o item 4, está falando sobre a origem do planeta, né? Aqueles primórdios, onde a Terra era um mundo de transição, né? Muito quente, depois ela foi se esfriando, né? Aí fala sobre o movimento de rotação, que deu origem aos dias e às noites, né? Aí ele prossegue no item 6, falando sobre o céu, sobre as águas, né? Que choveu muito. Aí se formaram os mares, que toda aquelas teorias que nós já estudamos, né? Depois, no item 9, ele fala da gênese orgânica. Começa a falar aí, ó, né? O que está na Bíblia sobre a gênese orgânica. Aí, no item 14, 15, até o 19, ele já fala sobre a formação do sistema solar, né? Que ele criou os dois astros grandes, os dois corpos, a Lua, o Sol, né? Então já está falando aí da formação do sistema solar, já fala do movimento de translação, que é responsável pelas estações do ano, conforme ele diz aí. E depois, no item 20, ele já começa a falar aí da origem, né, das espécies, ainda lembrando a gênese orgânica, e no item 26, a origem do homem. Finalmente surge o homem sobre a superfície terrestre. Então, esses 6 dias aí correspondem àquelas grandes eras e aos grandes períodos geológicos da formação da Terra. Perfeito, Ana. Muito bem lembrado. É isso mesmo. Essa divisão aí tem esse contorno aí que você apresentou e a gente vai conseguir esmiuçar isso aí. Muito bem lembrado. Muito bem, então. Capítulo 2 da Bíblia. Essa parte da Gênesis. Ó, o céu e a terra, então Deus terminou o 6º dia lá, né? Terminou o 6º dia, como a Ana explicou aí, com a criação do homem, né? Aí vem depois assim, ó. O céu e a terra ficaram, pois, acabados, assim como todos os seus ornamentos. Deus terminou no 7º dia toda a obra que fizera e repousou nesse 7º dia, após haver acabado todas as suas obras. Abençoou o 7º dia e o santificou, porque cessara nesse dia de produzir todas as obras que criara. Tal a origem do céu e da terra, e é assim que eles foram criados no dia que o Senhor fez um e outro. E que criou todas as plantas dos campos antes que houvessem saído da terra, e todas as ervas das planícies antes que houvessem germinado. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito que chovesse sobre a terra, e não havia homem para lavrá-la. Mas da terra se elevava uma fonte que lhe regava toda a superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra e lhe espalhou sobre o rosto o sopro da vida, e o homem se tornou vivente e animado. Então, Kardec traz esse começo do livro A Gênese, da Bíblia, né, do Evangelho, e depois agora ele vai trazer interpretações e explicações à luz do conhecimento trazido pelos Espíritos. Eu até te fiz uma divisão aqui. Opa.
Vamos lá. Item 2, agora já é Kardec, tá? Já terminamos aí a parte da Bíblia, agora já é Kardec. Depois das explanações contidas nos capítulos precedentes sobre a origem e a constituição do universo, conformemente aos dados fornecidos pela ciência, quanto à parte material, e pelo Espiritismo, quanto à parte espiritual, convém ponhamos em confronto com tudo isso o próprio texto da Gênese de Moisés, a fim de que cada um faça a comparação e julgue com conhecimento de causa. Algumas explicações complementares bastarão para tornar compreensíveis as partes que precisam de esclarecimentos especiais. Então, Kardec falou, colocamos aqui a parte da Gênese mosaica, e agora, com o conhecimento que a gente adquiriu, com os livros anteriores, com os capítulos anteriores da Gênese, a gente vai fazer uma comparação para que a gente possa interpretar a Gênese de uma maneira racional, à luz da ciência na parte material e à luz do espiritismo na parte espiritual. Item 3. Sobre alguns pontos, há sem dúvida notável concordância entre a Gênese mosaica e a doutrina científica. Então ele fala, sobre alguns pontos, determinados pontos, há concordância da Gênese mosaica e da Gênese científica. Alguns pontos. Mas ele alerta, mas fora erro acreditar que basta se substituam os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para se tornar completa a analogia. Então ele fala, mas é um erro a gente achar que basta substituir as 24 horas, né, de cada dia desses 6 que apresenta ali na Gênese mosaica por 6 períodos indeterminados já na nossa cronologia, para a gente achar que tá feita a analogia, que é somente isso, né? É muito mais profundo, ele vai explicar por quê. Não menor erro seria acreditar-se que, afora o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência caminham lado a lado, sendo uma, como se vê, simples paráfrase da outra, né? Então, também é um erro, né, acreditar que a gente pode substituir uma pela outra, ou foi simplesmente uma forma de interpretação diferente. Ele fala, não é isso, né? A interpretação não é uma simples interpretação. A gente tem que entender o que aconteceu efetivamente, o que a ciência nos apresenta para a gente poder fazer essa comparação. Item 4. Notemos, em primeiro lugar, que, como já se disse, lá no capítulo 7, no item 14, é inteiramente arbitrário um número de 6 períodos geológicos, pois que se eleva a mais de 25 o das transformações bem caracterizadas, número que, ao demais, apenas determina grandes fases gerais. Então ele falou, não dá para a gente achar que cada dia, né, esses 6 dias, falar que nós passamos por 6 períodos geológicos, né, apenas. Isso é um número arbitrário, né? Porque Kardec falou assim, porque são mais de 25 os bem caracterizados, né, períodos geológicos. Isso na época de Kardec. Acredito, a Ana, se puder confirmar para nós, Ana, que na nossa época hoje tem muito mais períodos bem caracterizados de eras geológicas, né? Ou não? Você sabe responder, Ana? Então, cada era geológica, né, que durou bilhões de anos, tem vários períodos, certo? Então, lá no início nós temos a era azoica, depois vem a era proterozoica, depois vem a era paleozoica, a mesozoica e a cenozoica. Então, são 4 grandes eras. Cada era dessas tem uma porção de períodos, certo?
períodos geológicos, que duraram também milhões e milhões de anos. Então, como eu já falei para vocês, nós estamos no período chamado Antropoceno, que vem depois do Pleistoceno e do Holoceno. O Pleistoceno e o Holoceno, eles vão mais ou menos bater com o Paleolítico e o Neolítico. Já tem o homem na Idade da Pedra Lascada, depois na Idade da Pedra Polida, até passar por todas aquelas espécies ou grupos, conforme diz o Marx, né? Que também não tem nada assim definitivo sobre isso, pode-se usar tanto espécie como grupo, ainda não tem um consenso, né? Na ciência sobre isso aí. Você vai falar que é grupo, você vai falar que é espécie, não existe propriamente um consenso ainda. Mas esses períodos, que são vários, né? Que eu nem vou falar aqui, porque é uma porção de período que vocês, quem não entende de geografia, né? Nem adianta. Precisava de uma aula inteirinha sobre cada um deles e o que foi formado, né? Em cada um deles. Então, são muitos os períodos. E nós estamos no último agora, que é o Antropoceno, depois do Pleistoceno e do Holoceno, da era Cenozoica ou Quaternária, como chamam, né, na geologia, e que Kardec fala que essas idades, esses números que eles dão, são quiméricos, né? Então, a gente não sabe, porque hoje existem técnicas muito precisas de datação, que não existiam na época de Kardec. Inclusive, que eu já comentei aqui, a técnica do carbono 14, que é uma das mais utilizadas para fazer a datação dos fósseis, né? Das rochas, das pegadas de animais, ou mesmo de restos de animais, que são chamados fósseis, que são deixados nas rochas. E é isso aí. Então, nós estamos nesse último período antropoceno, que registra os impactos do homem sobre o meio ambiente. Não nos esquecendo de que existem também os impactos do meio ambiente sobre o homem. Então, muita coisa o homem pode prever. Ele pode prever que vai ocorrer um tsunami, mas não tem como deter. Ele pode prever que vem uma onda imensa de ar frio, né? Ou lá do Polo Norte em direção à Europa, ou do Polo Sul em direção aqui à América do Sul, essa parte do hemisfério sul, mas não tem como detê-las, né? Não tem como deter essas ondas. Então, os impactos da natureza sobre o homem são muito intensos. São mais intensos do que os impactos que o homem causa na natureza em si. Perfeito. Muito bem, Ana. Obrigadão, viu? Então, aqui, como diz no texto, né, seria um erro a gente tratar de apenas 6 períodos, né, de formação geológica, né? Porque são muito mais, aí, como a Ana bem explicou para nós. E aí Kardec vai explicar aqui, ó. Ele só foi adotado em começo para encaixar as coisas, o mais possível no texto bíblico, numa época, aliás, pouco distante, em que se entendia que a ciência devia ser controlada pela Bíblia. Então, a classificação que divide os períodos geológicos em 6, ele foi criado numa época em que se entendia que a ciência deveria ser controlada pela Bíblia. Então, o pesquisador, vamos usar esse termo, o pesquisador que as pessoas que elaboraram essa teoria, elas já partiram do pressuposto que haviam 6 períodos. E aí eles simplesmente dividiram o que eles sabiam em 6 períodos, né?
a gente sabe que a ciência não trabalha assim, né? Ela não pode ter informações prontas, né? Ela tem que buscar. Então, isso foi só adotado no começo para se aproximar do texto bíblico, numa época em que se entendia aí que a Bíblia é que determinava as coisas e que a ciência deveria obedecê-la. Depois Kardec continua falando o seguinte, ó. Essa a razão porque os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, cosmogônicas são teorias que se referem ao estudo da origem dos sistemas astrofísicos, né, a origem do sistema solar, a origem do universo. Né? Então, essa é a razão porque os autores da maior parte das teorias, né, que trabalham as origens do universo, tendo em vista facilitar-lhes a aceitação, se esforçaram por pôr-se de acordo com o texto sagrado. Então, esses pesquisadores, né, esses teóricos que trabalharam essas teorias, eles faziam de tudo para se aproximar da Bíblia. Por quê? Porque eles queriam aceitação. E como a Bíblia não era contestada, era tomada ao pé da letra, ele só conseguiria aceitação se as suas teorias se encaixassem no texto bíblico. Logo que se apoiou no método experimental... Fica à vontade, Ana. De acordo com os cálculos que eles fazem, né? O universo foi criado há 13,5 bilhões de anos. Então, o nosso sistema solar é bem mais recente, porque tem 4,5 bilhões de anos, né? Então, o universo é muito mais antigo do que o nosso sistema solar. Perfeito, Ana, obrigado. Então, na época lá, esses autores tentavam se aproximar da Bíblia para serem aceitos. E aí Kardec vai dizer o seguinte, olha que interessante. Logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Ou seja, quando a ciência parou de se preocupar em se encaixar nas teorias bíblicas e passou a utilizar o método experimental, né, e fazer uma ciência livre, né, para ver o que eles iam descobrir, partindo de fato de uma pergunta, a ciência ela ficou mais robusta, porque ela conseguiu comprovar as coisas. E aí ela se emancipou, né? Ou seja, ela ficou livre da colonização que sofria da Bíblia, né? Ela se viu livre da Bíblia. E aí Kardec até conclui dizendo, ó, hoje é ela que controla a Bíblia. Porque hoje é a ciência que faz esse controle. Por quê? Porque a Bíblia apresenta uma teoria, né? Vamos utilizar aqui como exemplo a teoria da criação do mundo, e aí quem que vai fazer o controle de qualidade, vamos dizer assim, o controle do o que faz sentido e o que não faz? É a ciência. Porque a ciência evoluiu e através de métodos experimentais, ela consegue comprovar isso ou aquilo. Por exemplo, hoje a ciência sabe e comprova que os animais que estão conosco hoje, um cachorrinho aí, quem tinha um cachorro, ele não foi criado assim. Ele passou por desenvolvimento e evolução. Então, Deus ter criado todos os animais do jeito que eles são em um dia, a ciência não concorda com isso, porque isso não é comprovado cientificamente. E aí a gente começa a entender isso como uma alegoria, né? Não como uma verdade absoluta. Depois Kardec continua assim, ó. Do outro lado, a geologia, tomando por ponto de partida unicamente a formação dos terrenos graníticos, não abrange, no cômputo de seus períodos, o estado primitivo da Terra. Tampouco se ocupa com o Sol, com a Lua e com as estrelas, nem com o conjunto do universo. Assuntos esses que pertencem à astronomia. Para enquadrar tudo na Gênese, cumpre-se acrescente um primeiro período, que abarque essa ordem de fenômenos, e ao qual se poderia chamar período astronômico. Então, quando a Bíblia apresenta aqui, Deus teria criado, né,
já tinha criado a Terra, aí ele cria o Sol, né? Lembra que ele cria o Sol e cria a Lua, um para o dia e um para a noite. E aqui Kardec está falando que não é assim que funciona, né? A geologia se ocupa da Terra, a astronomia cuida aí dos astros, né? Como a gente já estudou, e que para poder encaixar isso na Gênese, para poder se enquadrar, teria que se criar um período separado, já que não são contemporâneos. A criação da Terra não é contemporânea à criação do Sol e também não é contemporânea à criação da Lua, né? Então, ele está Não é contemporânea à criação do universo. Oi, desculpa, Ana, não escutei. E não é contemporânea à criação do universo, que é muito mais antigo do nosso sistema solar. Perfeito, você tinha até acabado de dar essa informação para nós, né? Então, Kardec está demonstrando aqui o porquê que a Gênese mosaica tem que ser vista como uma alegoria, né? Também nesse quesito. E para concluir o item 4, ele diz o seguinte: além disso, nem todos os geólogos consideram o diluviano, né, como formando um período distinto, mas como um fato transitório e passageiro, que não mudou sensivelmente o estado climático do globo, nem marcou uma fase nova para as espécies vegetais e animais, pois que, com poucas exceções, as mesmas espécies se encontram, assim antes como depois do dilúvio. Pode-se, pois, abstrair-se desse período sem menosprezo da verdade. Então, mais um ponto que Kardec coloca aqui para nós é a questão do dilúvio, em que vários geólogos não consideram-se um período unicamente diluviano, né? Mas sim fazendo parte de algum outro, porque foi de alguma coisa ali, um evento transitório e passageiro, né? E que, inclusive, não foi um divisor de águas no nosso planeta, no sentido de mudar toda a vegetação ou mudar todas as espécies animais, né? Muito bem, é isso aí, meus amigos. Agora, semana que vem, a gente vai para o item 5, e aí vai ter uma comparação interessantíssima que Kardec faz dos dias e dos períodos, né, que a Ana apresentou sucintamente para nós. Kardec apresenta uma tabelinha aí, vocês podem dar uma olhada no livro de vocês, fazendo aí uma comparação. E aí, mostrando um quadro comparativo, né, só para título de ilustração mesmo. E é isso aí. Alguém quer fazer mais algum comentário? Fique à vontade. Muito bem. Hoje a gente ficou mais nessa... Terminamos ali o capítulo 11, né? Teve uma grande parte aí que a gente só leu aí o que a Bíblia diz, né? Porque Kardec entendeu o importante que a gente tivesse conhecimento disso para poder depois adentrar na explicação dos espíritos, né? Então, acabou que ficou um pouquinho mais na leitura. E aí, semana que vem, já ele entra nesse quadro comparativo e fica um pouquinho mais dinâmico para a gente entender aí o que Kardec e os espíritos trazem. Muito bem. Alguém se habilita a fazer a prece? Ou eu vou fazer um sorteio aqui? Eu posso fazer, Caio? Claro, Maurício. Muito obrigado. Tá, joia. E outra coisa, queria só fazer um elogio aí para o estudo. Está muito, muito legal. Está desmistificando, sabe, a Gênese, na verdade, com a contribuição da Ana. É muito interessante, sabe? Se a gente faz uma leitura seca da Gênese, a gente passa por cima de um monte de coisa. As contribuições são bastante valiosas. É verdade, o livro é muito rico, ficou né, Maurício? quietinho hoje, ele tem muito a contribuir. Está escondendo o ouro. É igual o capítulo 18. Estou doida que chega lá para você explicar, porque fala no que está acontecendo agora, né? O Geraldinho Lemos Neto, ele já falou muito tempo atrás, ele falou no começo da pandemia, né?
que tudo estava acontecendo, está lá no capítulo 18. Ainda vai demorar um pouco para a gente chegar lá, né? Mas daqui Demorar a um pouco a pouquinho. gente já está lá. É isso mesmo. Então, Então, tá bom. tá bom. Maria, só um Então, minutinho. Maria, só um minutinho, desculpa. Eu só vou ler aqui um comentário que a Lucélia falou para nós. Ó. Lembrando que não foi escrita por Moisés. Que a Gênesis não foi escrita por Moisés. Fica para a semana que vem a explicação aí. Beleza.